Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? Eu acho que é uma felicidade imensa estar aqui, especialmente falando para educadores. E o que eu venho falar aqui hoje, eu venho falar de histórias. E primeiro que é muito bom ouvir histórias anteriores tão inspiradoras assim. A gente sabe que existe um poder mágico em contar histórias, principalmente quando a gente está falando da nossa própria história. E eu vou começar a minha fala falando um pouquinho da minha própria história. Só que antes de falar da minha própria história, eu queria contar a história dos meus avós, que vieram do interior do Ceará, com 9 filhos, em meados dos anos 70, para construir uma família num barraco de madeira no alto da favela da Rocinha. Os meus pais também não tiveram acesso à educação, assim como os meus avós. Meu avô é analfabeto, minha avó também, minha avó costureira, meu avô é pedreiro, marceneiro, carpinteiro, enfim. Meu avô fazia estantes para livros que ele não podia ler. Os meus pais também tiveram pouco acesso à educação, estudaram só ensino fundamental. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, porteiro, valorizavam muito a educação, ainda que eles não tivessem tido acesso a ela. E eles valorizavam tanto assim a educação, que no meu aniversário de 5 anos o tema era escola. E dava para perceber o quanto eles valorizavam a educação quando eu via o meu pai me levar para a escola depois de uma noite trabalhando duro como garçom num restaurante aqui no Rio. Ou quando minha mãe ia me buscar nos intervalos, no pequeno intervalo que ela tinha como empregada doméstica, onde ela trabalhava. Bom, a realidade dessa valorização da educação que eles me deram, e se eles valorizavam tanto assim, quem seria eu para duvidar? A verdade é que a gente tem um cenário brasileiro que é muito mais complexo do que o que eu tive. Segundo uma pesquisa do Retratos da Leitura, em 2016, quando perguntam aos brasileiros se houve influência de alguém para gostar de ler, 67% dizem que não. E dos 33% que dizem que sim, dizem que 11 pontos percentuais dizem que foi a mãe que incentivou. 7% diz que foi a escola. E 4% o pai. A gente está vendo aqui a importância da escola e da família, não nesse processo educativo, especialmente no que diz respeito à leitura e à escrita. Bom, mas como eu falei que eu ia contar a minha história, eu queria falar um pouquinho da minha história na educação. E eu estudei numa escola municipal aqui no Rio de Janeiro, que chegou a ter o pior IDEB do Estado em um determinado momento. Eu aprendi muita coisa valiosa nessa escola. Algumas coisas, inclusive, sobre como a educação não deveria ser. Eu tinha alguns professores que, ao primeiro sinal de bagunça, olhavam para o grupo da turma e diziam: é por isso que vocês não vão sair do lugar onde vocês estão. Ou ainda eles: vocês não estão aprendendo isso daqui? Meu aluno da escola particular está muito na frente de vocês. Esse tipo de atitude, esse tipo de quase que violência contra esses alunos, desestimulavam muitos alunos, porque, de fato, tinham muitos alunos para trás. Alunos que ficavam para trás porque tinham problema de alcoolismo na família, tinham problemas de violência, tinham problemas, enfim, como a gente sofria na Rocinha, como problemas de abastecimento de água, problemas de esgoto, de transporte, problemas com tiroteio, por exemplo. Mas o que atingia a gente mesmo era o estigma e o preconceito. Segundo uma pesquisa do Data Popular e da CUFA, Central Única das Favelas, 49% dos jovens cariocas entre 15 e 25 anos têm vergonha de dizer de onde vêm. Jovens como eu, que bolsista num curso de inglês na Zona Sul do Rio de Janeiro, o tema da aula do dia era Where do you live? Onde você mora? E eu não queria responder essa pergunta. E eu fui para o banheiro na hora de responder e estava disposto a sair do banheiro só quando tivesse passado o momento de responder essa pergunta. Where do you live? Onde você mora? Mas, ao mesmo tempo que tem tanta coisa que puxa a gente para trás, tem outras coisas e pessoas que empurram a gente para frente. E eu trago sempre a foto de 2 professoras dessa mesma escola pública que me ajudaram e me empurraram e disseram que sim, era possível. Que era possível, sim, seguir em frente, apesar de todos os pesares. Essas professoras, uma de matemática, de português, a Jaci e a Vânia, são pessoas que eu carrego comigo até hoje, tenho um grande contato,
E sou muito feliz por ter sido aluno dessas duas professoras. E elas acreditavam tanto em mim que elas disseram o seguinte: olha, por que você não tenta passar para uma escola melhor? Né? A gente te prepara aqui, então tem a prova do Pedro II, de repente você consegue passar. E aí, primeira prova do Pedro II, elas me prepararam no contraturno, fora do horário de aula, eu fui lá, estudei, não passei. Bom, como bom brasileiro, não dava para desistir, então fui lá, estudei de novo, elas me prepararam, estavam dispostas a, de novo, fora do horário de aula, me ajudar e tudo mais. Eu estudei dessa vez muito mais e não passei de novo. Bom, eu tinha uma janela no ensino médio, de novo, me preparei, dessa vez eu tinha certeza que eu ia passar, estudei, elas me ajudaram por apostila, enfim, não tinha dinheiro para cursinho, mas estudava fora do horário e não passei de novo. Mas, por sorte, na reclassificação, eu fui aprovado e finalmente entrei para o Colégio Pedro II. Uma escola pública, mas, como todos vocês sabem, uma ilha de excelência entre as escolas públicas. E eu achava que o mais difícil no Pedro II era passar para o Pedro II. Pois é, vocês já entenderam. No primeiro bimestre, eu estava em recuperação em 5 matérias. Bom, mas de qualquer forma, eu precisava me recuperar. Eu já estava lá, precisava me recuperar. E na Rocinha tinha um projeto que, enfim, ajudava crianças com dificuldade de aprendizagem. E dificuldade de aprendizagem não era exatamente o meu problema, porque o que eu tinha como problema era, enfim, os gaps culturais. Eu não tinha, a exemplo dos meus colegas de classe média, acesso a livros, a viagem, cinema, teatro, enfim. Mas eu precisava me recuperar. E aí eu fui buscar esse projeto e, chegando lá, eu percebi que os voluntários não estavam exatamente preparados para o tipo de dificuldade que eu estava levando, como, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Propósito, todo dia eu vou dormir e penso, putz, não foi hoje que eu usei a fórmula de Bhaskara. Mas, enfim, eu não sabia a fórmula de Bhaskara, mas, em compensação, eu sabia calcular a área de um triângulo, isso eu sabia fazer. E eu percebi que os meus colegas, eles não conseguiam, e eu podia ajudar eles. Foi aí que eu percebi que existe muito do aprender no ato de ensinar. Eu percebi que eu podia ajudar muito esses colegas. E, enfim, ajudando esses colegas, eu fui melhorando minhas habilidades mais iniciais, enfim, em matemática, consolidando isso e progredindo no Pedro II. Bom, progredi no Pedro II, e aí eu fui, então, aprovado, em 2004, no vestibular da Faculdade de Direito da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era um dos cursos mais concorridos na época. E eu, enfim, escolhi fazer Direito porque era um jovem idealista e pensava que eu ia poder mudar o mundo pelo Direito, que eu ia poder fazer justiça por acesso à saúde, moradia, segurança, educação. Mas, pelo menos para mim, não seria pelo Direito que eu ia ver a diferença que eu queria ver no mundo. E aí, logo no final da faculdade, eu encontrei um cara tão idealista quanto eu, Pedro Concio, meu sócio, que também disse que, olha, não vai ser pelo direito que eu vou ver a transformação que eu quero para o mundo. E, enfim, eu gosto tanto de educação, enfim, sempre li muito a minha vida inteira, você também, tem toda... Por que a gente não resolve empreender em educação? Aí eu pensei, 2 advogados, recém-formados, sabiam um pouco de educação, sabiam um pouco de negócios, não tinha 1 centavo no bolso e quer empreender? Falei, eu topo, vamos lá. Né? E foi aí, em 2009, que a gente resolve empreender. E aí, em 2009, a gente não sabia exatamente o que a gente precisava fazer ali para mudar. A gente sabia que a gente queria atuar com leitura e escrita, que eram elementos muito basilares para a educação. Então, a gente sabia que queria para a leitura e pela escrita, que envolvesse educação e tudo mais, e aí a gente testou muita coisa. A gente fez feira literária, a gente fez roda de leitura, vendeu livros criativos, até se fantasiar de Mago Sabido, nosso mascote, a gente fez em festa de criança. Mas a gente percebeu, conversando muito, e principalmente conversando muito com quem entende de educação, que são os professores. E a gente acredita numa coisa que é essencial,
Quem entende de sala de aula é quem está na sala de aula. E a gente foi ouvir quem entende de sala de aula. Então, a gente faz isso até hoje. A gente reúne os professores na Estante Mágica, a gente quer conversar, entender o que pode ser feito, como é que vocês fazem. A gente quer poder ajudar. A gente quer poder ajudar a desenvolver o que os professores já fazem muito bem dentro de sala de aula. E a gente percebeu que os professores já tinham seus projetos de leitura e escrita. Muitos professores, como eu acredito que alguns de vocês, já faziam livros da turma. Faziam livros onde cada um escrevia, ia lá na Xerox, imprimia, encadernava, e esses viravam livros da turma. E a gente já pensou assim, bom, mas se cada aluno puder escrever o seu próprio livro, e se for a história de cada um desses alunos, será que a gente consegue fazer? E aí a gente gastou noites e noites pesquisando, indo atrás de gráfica, indo atrás de tecnologia, onde a gente pudesse resolver esse problema. E foi assim, durante 3 anos, que a gente conseguiu chegar no modelo que funciona da mesma forma até hoje, na nossa Estante Mágica. E o modelo funciona da seguinte forma. A gente entra em contato com a escola, e a escola ela cadastra os seus alunos que vão participar do projeto. Então, cada aluno é cadastrado, e é gerado um material onde o aluno escreve e ilustra a sua própria história. Pode ser tema livre, pode ser tema orientado. E, a partir desse movimento de escrita e ilustração, que pode e muitas vezes deve estar ligado ao planejamento acadêmico ali da aula, ao planejamento da aula, é que a escola envia esse material para a nossa plataforma, esse material é automaticamente diagramado e vira um e-book. Esse e-book ele é gratuito para pais, professores, para os alunos, e é nesse momento em que a gente envolve a família. Porque é nesse momento que o pai pode entrar na plataforma para ver o e-book do filho, e ele pode colocar a foto do filho e a biografia da criança, que vai no final do livro. É nesse momento também que o pai faz a aquisição dos livros físicos. Livros que vão ser utilizados no grande dia, que é o dia de autógrafos. É o dia em que as crianças ficam ansiosas, mal conseguem dormir, porque no dia seguinte elas vão estar lá autografando o livro, as histórias, o que elas têm de mais rico, e entregar para as pessoas que elas mais gostam. É nesse dia que a gente conhece histórias como O Mistério da Lasanha Dourada, onde o título do livro é a comida preferida do próprio autor. Eu acho que seria a minha também. Histórias como a de um menino que dizia que tinha tudo, de uma escola de alto padrão no Rio, ele dizia que tinha tudo. Ele tinha todos os carrinhos, todas as camisas de time de futebol, que ele viajava para a Disney todo ano, mas tinha uma coisa que ele não tinha e que ele queria muito: a presença do pai. Histórias como a de uma menina que quando a gente descobriu que os pais eram cegos, a gente conseguiu produzir a história em braille e as ilustrações em relevo. Se essas histórias, enfim, se esses testes, se tudo isso deu certo, bom, tenho alguns números aqui. Só em 2018, a Estante Mágica chegou a 4.500 escolas no Brasil. Foram mais de 400 mil crianças que escreveram as suas próprias histórias. Viraram autoras, autografaram seus livros para os seus pais, para os seus avós, para os seus padrinhos, amigos, professores. E a gente tem uma ambição um pouquinho maior. A gente quer chegar a 1 milhão de pequenos autores agora, em 2019, até o final do ano. Em 2030, a gente quer chegar a 1 bilhão de crianças impactadas no Brasil e no mundo inteiro. E a gente já começou esse movimento, porque a gente já tem crianças escrevendo suas próprias histórias em todos os estados do Brasil, mas também no México, na Argentina e na Colômbia. A propósito, no começo desse ano, o Pedro, meu sócio, foi convidado para ir na Feira Internacional do Livro de Bogotá, onde a gente pôde fazer com que crianças colombianas escrevessem as suas próprias histórias. Por falar em internacionalização, no início do ano passado, a gente foi convidado para ir numa aula de inovação em Harvard. E a gente foi lá para falar do nosso projeto, para falar como é que a gente estava impactando essas crianças e tudo mais, enfim. Agora, imagina, se contar a própria história é difícil, imagina em Harvard, imagina em inglês. E aí é nessa hora que vem coisas na sua cabeça como: é por isso que vocês não vão sair do lugar onde vocês estão. O aluno da escola particular está muito na frente de vocês. Filho de pobre não chega a lugar nenhum. E aí, assim que a gente começa
antes da apresentação que a gente tinha treinado e tudo mais, o professor Fernando Himmers chega para a gente e diz o seguinte: Robson, antes de começar, eu queria que você contasse a história da sua família e de onde você veio. Era um eco daquele Where do you live? Onde você mora? Mas dessa vez, eu tinha até orgulho, mas não só pela minha própria história, mas pela história das mais de 400 mil crianças que a gente ajudou a escrever a própria história. Contar a própria história é um ato de coragem. Contar a própria história, a gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de protagonismo. E aí, eu queria mostrar para vocês o quanto contar a própria história não afeta só as crianças, não traz só pontos positivos para elas, mas para os professores. Os professores dizem que as crianças passam a ler mais, se interessam mais por livros, elas passam a frequentar mais a biblioteca. Essas professoras, por exemplo, desenharam as ilustrações das crianças no próprio vestido. A família passa a participar mais da vida escolar dos filhos, elas passam a se interessar mais, passam a ler com os filhos, e os filhos passam a pedir livros de presente, olha só. E para as crianças, que é para quem a gente mais trabalha, a gente ouve depoimentos como: eu não sabia que eu podia contar a minha própria história, mas eu consegui. Ou: obrigado por tornarem a minha história realidade, ainda que no papel. E aí que a gente descobre histórias como a da pequena Laurinha, que foi premiada com a medalha Tiradentes, depois escreveu o seu próprio livro com a gente, ou quando em Santarém, pequenos autores como Marcos Vinícius, por exemplo, falou sobre famílias e sobre dinossauros, ou quando um garoto autista, o Isaac, ele contou a própria história sobre recuperar a própria voz em Goiânia a partir do livro que ele escreveu, ou a Mirella Alfenas, que num tratamento de câncer escreveu uma história chamada A Fadinha que Não Tinha Asas. Era uma fadinha que vivia numa floresta, que tinha muitos amigos, e que ela perdeu as asas e ficou com medo de perder os amigos, o tigre, o leão, a borboleta, porque ela tinha perdido as asas. Era uma referência da pequena Mirella ao tratamento de câncer, quando ela perdeu os próprios cabelos. Contar a própria história como eu falei, é um ato de coragem. E educação, a gente sabe bem, precisa fazer sentido, precisa emocionar. E eu vou tomar a liberdade de ultrapassar o meu tempo em 1 minuto para contar uma história, uma última história. Como eu falei para vocês, enfim, eu morava muito perto da casa dos meus avós, lá na Rocinha, e em 2003 eu estava fazendo vestibular, fui visitar a casa do meu avô, e aí, chegando lá na casa do meu avô estava chorando. E meu avô, enfim, um cara durão, no interior do Nordeste e tal, nunca demonstra fraqueza, de repente estava chorando. E aí, eu nem tive coragem de perguntar para ele por que ele estava chorando. Aí eu entrei na cozinha e falei: vó, meu avô está lá na sala chorando. Aí minha avó falou: aqui hoje morreu a dona Raquel. Dona Raquel era uma figura lá na casa dos meus avós, era uma personagem, era uma cliente do meu avô. Meu avô tinha muitos clientes na Zona Sul do Rio, e uma das clientes que ele tinha como muita amiga era a dona Raquel. Então era a dona Raquel para cá, a dona Raquel para lá. Hoje eu cheguei tarde porque eu fiquei botando um monte de livro lá para uma estante para aquele monte de livro lá que a dona Raquel tem. Ou, guarda um pedaço de jaca que eu vou levar aí para a dona Raquel, porque a gente fica conversando lá sobre o Ceará e etc. Enfim. E aí eu fui para minha casa, né, não sabia muito bem o que dizer, fui para minha casa e era hora do almoço, e quando eu estava almoçando, estava passando na televisão o Jornal Hoje. Eu estava assistindo o Jornal Hoje, e de repente entra a seguinte matéria: morreu hoje, no Rio de Janeiro, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, a escritora Raquel de Queiroz. Eu não podia imaginar que meu avô, um cara humilde, analfabeto, pudesse ser amigo da maior escritora do país. E como esse clique não veio, eu voltei para a casa do meu avô e ele estava lá se arrumando. Enfim, ele falou: estou aqui me arrumando e tal, eu vou lá para o velório da dona Raquel, vai ser lá no centro, está até passando na televisão. Aí foi nessa hora que eu falei: vô, o senhor é amigo da Raquel de Queiroz e eu não sabia, como assim? Ela é famosa, eu estudo ela na escola, os meus amigos estudam ela na escola, todo mundo conhece, ela é famosa. E aí meu avô respondeu: eu não sabia que ela era famosa. E nem poderia saber.
Meu avô faz parte dos milhões de analfabetos que esse país produziu pela falta de acesso à educação. 2 semanas depois, eu volto para casa do meu avô, almoço de família, e aí meu avô me chama no quarto dele, e eu sento na cama, ele vai até o fundo do armário, pega um livro do fundo do armário, coloca o livro no meu colo e diz: Robson, esse livro não vai ter muita serventia para mim, e foi a dona Raquel que me deu, e como não vai ter muita serventia para mim, eu queria que esse livro ficasse para você. Ele colocou o livro no meu colo, o livro era Dora Doralina, da Raquel de Queiroz. Eu abri o livro e tinha uma dedicatória. Ao senhor Pedro, lembrança da Raquel de Queiroz, Rio, 30 de junho de 2002. Quando eu li, foi a segunda vez que eu vi meu avô chorar. Ele não sabia que aquilo tinha sido escrito para ele. É por isso que lá na Estante Mágica, a cada novo livro que a gente publica, a cada nova história, o que a gente está fazendo é permitindo com que cada criança tenha o direito de ler uma dedicatória que foi escrita para ela, para que ninguém nunca deixe de ler uma dedicatória, uma mensagem de carinho que foi escrita para si. Mas, principalmente, para que cada criança tenha o direito de escrever uma dedicatória da história que ela está escrevendo para alguém. Porque a gente acredita lá todos os dias que cada história conta. E eu tenho certeza que dentro dessa sala tem um monte de história só esperando para ser contada. Muito obrigado, gente.